Está no ar mais um episódio, mais um conteúdo novo do nosso canal Quero Me Cuidar. Toda semana a gente traz um ou mais especialistas, sempre profissionais da área da saúde aqui, para falar de saúde, sempre pensando no olhar do indivíduo como um todo e ajudar aí pessoas que querem se cuidar mais. Quem está aqui comigo hoje é a doutora Keila Mota. Seja muito bem-vinda e a gente vai falar de um assunto que é sério, que tá super em alta, mas que, requer muita atenção e muito cuidado, que são os remédios para emagrecer. Keila, a gente tá no auge aí, muita gente falando do assunto, uns aderindo, tá até um pouco polêmico. É algo que a gente tem que sim tomar cuidado. Quem tá tomando remédio para emagrecer aí precisa estar atento se tá fazendo o que é correto. Isso aí, Lu, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É um presente trazer para você e para sua audiência o que eu faço há mais de 10 anos. Na verdade, a medicina eu já exerço há mais de 20, mas com o olhar de promover a saúde eu já faço há mais de 10. E eu posso te falar que são atuações completamente diferentes Olha, e que impactam diretamente no resultado também do tema da nossa conversa de hoje. verdade, até porque quando a gente fala em emagrecer, não pode ser a qualquer custo. Verdade. O mais importante é entender por que eu estou precisando emagrecer. Ó. Qual é a grande questão que traz a diferença da abordagem da medicina tradicional para os médicos que atuam no modelo preventivo? Nós somos muito bem treinados a fazer diagnósticos bem assertivos das doenças e a gente tem uma medicação para tratar aquela doença. Como que a gente avalia isso? Através de exames laboratoriais, exames de imagem e da nossa conversa, da nossa entrevista. A partir do momento que eu tenho critérios que te definem naquela categoria, eu já tenho protocolos a aplicar para essa pessoa. A grande diferença é que a medicina tradicional, ela não pergunta o porquê. Ela acha a doença, ela sabe o tratamento, mas ela não questiona a causa Causa. daquela situação e por isso ela trata sem educar o cliente a se afastar das causas Ou a que o resolver de fez fato, né? chegar naquela situação. Então, uma surpresa que eu tive na minha vida, que foi muito impactante, que me deixou repensando a profissão, foi quando eu entendi que quanto mais eu estudava doença, mais eu me afastava da saúde. Olha, Isso foi muito sério. Quando eu me vi como médica prescritora, eu só prescrevia e falava: é remediava, isso daí, vamos apagava comer incêndio. bem, a gente tem que se movimentar, a gente tem que comer bem, mas até que ponto, o que é comer bem? Né? O que é treinar efetivamente para aquele fim? Então, quando uma pessoa busca um tratamento de emagrecimento, o mais importante é entender por que ela engordou, da onde vem a gordura, como que ela está se sentindo, como foi essa transição. Porque quando a gente fala de sobrepeso e obesidade hoje, a gente fala em diminuição de expectativa de vida. Sim, e é um problema muito sério que só aumenta. Exato. E quando você pergunta das medicações, isso é interessantíssimo, porque a cada novo lançamento de droga, aplicada a novas tecnologias e promessas de grandes resultados, estatisticamente a obesidade vem aumentando mundialmente. Então, que eficácia é essa Essa. desse tratamento que não está impactando globalmente nesse número e nessa incidência de sobrepeso e obesidade? Fora as bariátricas que nem vamos entrar nessa questão hoje, né? E o Isso. problema só aumenta. Ou seja, não estamos indo na causa. E aí, falando de medicação para emagrecer, vem a grande pergunta: todo remédio para emagrecer traz sim risco para a saúde? Na verdade, eu acredito que toda medicação tem os seus efeitos colaterais, né? Como que vai ser nosso critério de escolha? Custo-benefício quando a gente tem uma indicação mais assertiva, mais precisa.
Por exemplo, o hipertenso, quando ele chega numa condição, ele tem que usar o remédio de pressão, por mais que aquele remédio traga algumas consequências, ele tem que estar atento às consequências daquela medicação, mas o custo-benefício naquele momento é interessante ele usar o remédio de pressão. A obesidade, eu defendo o seguinte: toda medicação existe para ser usada na dose e no tempo programado. Porque, como o remédio é para remediar aquela situação, para que eu ganhe tempo e corra atrás das causas do problema, Como se fosse paralelo. eu tenho que ter um planejamento da associação de drogas, da dose e do tempo. Então, eu acho muito pesado você falar que esse remédio é para a vida toda, porque a vida é dinâmica. Só emagreço com esse remédio. Não, emagrecimento principalmente por ser uma condição adquirida por hábitos. Então, já vamos na causa, numa das causas. Eu engordo, não é da noite para o dia, eu levo décadas para acumular essa gordura que tem como fonte carboidratos. Olha como já começa a ficar complexo. Se eu estou engordando e se eu estou engordando isso é gordura, o que o açúcar tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Porque o carboidrato é dividido em 2 grupos, o que me dá açúcar rápido e devagarzinho. Aqueles que me dá açúcar rápido demais e eu não consigo utilizar tudo isso, no mecanismo de defesa para eu não ficar diabética, o meu corpo produz uma insulina, que é um hormônio que tira esse açúcar que chegou rápido demais no sangue e armazena em forma de gordura. Por quê? Açúcar é energia. O corpo não desperdiça energia. Só que as pessoas que não são da área da saúde entendem açúcar aquele pozinho branco, né? Mas o carboidrato, ele se disfarça em raízes, tubérculos. Fora os biscoitinhos, bolo. Porque eu tô trazendo raízes e tubérculos porque a batata doce, a mandioca, são alimentos nutritivos, eles devem ser usados, mas e a quantidade? Uma coisa é comer a mandioca, outra coisa é comer a tapioca, que é a farinha refinada da mandioca de altíssimo índice glicêmico. Quando eu entendo que a minha origem e meu hábito e minha cultura nutricional impacta, não adianta eu fazer lá na ponta um remedinho para emagrecer se eu estou alimentando a doença. Daí sim eu entendo por que você vai depender do remédio para o resto da vida. Porque você não está sendo orientado a fazer ajuste na causa, né? Então, há casos, como saber se eu realmente preciso de fato do auxílio de uma medicação para emagrecer? Qual é o critério que eu uso? Risco-benefício de saúde. Se a pessoa chega querendo emagrecer, mas ela aparentemente é saudável, ela não é hipertensa, ela não é diabética, ela não infartou, ela não passou por um tratamento de câncer, de nada disso. Vamos aprender a ser saudável, né? Vamos aprender. Primeiro tem que estar comprometido em eliminar a causa, já é um ponto? Isso, e quando que eu já entro com medicação? Quando aquela obesidade já está comprometendo a saúde, trazendo outros riscos muito iminentes. A obesidade já traz riscos, né? A gordura é um tecido inflamatório que produz toxina o tempo inteiro. E essas toxinas sinalizam cérebro, fígado, todos os órgãos, todos os tecidos. Só que de nada adianta eu fazer uma medicação e transferir para a medicação a responsabilidade total da minha saúde. Inclusive, quando a gente vai ao médico, não é responsabilidade do médico te emagrecer. Ele te dá as orientações, ele te dá a estratégia, ele te estratifica, ele te classifica dentro de um risco da sua obesidade e ele te mostra o caminho para você construir a sua saúde de mão dada com ele. Mas você precisa fazer o seu percurso e a sua caminhada. É como se você usasse a medicação de uma forma estratégica, em casos específicos, como morbidade, né, casos de uma obesidade mais alta, porém, agindo ali nas causas, intervindo e não colocando no remédio, na medicação, toda essa responsabilidade, porque aí sim, de fato, você precisaria dele da vida inteira. Então, tem que ter também o começo, o meio e um fim dessa medicação, é isso? Tem que ter isso e eu já vou abrir meu coração para você. Nenhuma medicação sintética faz parte da minha prescrição de emagrecimento hoje. Ou seja, dá para emagrecer, independente do caso, também sem a medicação. Exato. Então, quando você me pergunta quando ela é indicada, eu dou a minha opinião de quando ela é.
mas ela nunca vai ser a minha escolha. Eu não trabalho com medicações sintéticas para fins de Ou seja, emagrecimento. você nem precisou delas ainda. Eu nunca precisei lançar mão. E como eu já tenho essa linha de atendimento, quem me procura quer aprender a ser saudável. Ele já vem sabendo que não vai ter essa sugestão. Se precisar, eu não sou contra, eu posso fazer, mas eu tenho tantos outros recursos Resolve antes. muito antes. E falando das medicações, quais você considera, Keila, as mais perigosas? Aquelas assim que não daria para usar em caso nenhum porque não compensa o custo-benefício. Isso. Tanto é que a Anvisa ela vem tirando algumas do mercado, trazendo, Vendo. né? Porque é legal a gente colocar isso. Remédio para emagrecer não é tudo igual. E tem muita coisa aí disfarçada de Coisas boazinhas, chazinhos né? para emagrecer e são sim medicações perigosas, é isso? Isso. É muito difícil um remédio que derreta gordura. É isso que a gente quer. Elimina, Então, vai embora. é muito difícil. Então, vamos falar do mais moderno depois para o mais antigo. Vamos lá. Atualmente, a gente está falando muito do Ozempic, que ele nem tá tão novinho assim, que o Monjaro já tá aí, que é acima dele. Ó, Tudo na linha das canetas. Então, o Ozempic, ele tem uma atuação lá no cérebro, no comando da saciedade. Então, ele atua lá em cima, diminuindo o apetite. E ele atua no seu estômago, deixando o esvaziamento do estômago mais lento. Estômago cheio mais tempo, sensação de saciedade. Só que ele também diminui o esvaziamento intestinal, dando prisão de ventre, constipação. E com isso tudo, ele também dá náusea. E com isso tudo, ele atrapalha a saúde das bactérias intestinais e do trato digestivo, que a gente sabe que são os grandes responsáveis pela nossa imunidade. Então, a gente tem que botar na balança o custo-benefício se vale a pena eu desestruturar toda a minha inteligência inerente do funcionamento do meu corpo. Uma coisa que a gente fala, se a gente não atrapalhar o corpo, ele dá conta do recado. Ele sabe o que ele tem que fazer. Se ele não está dando conta, é porque a gente não está permitindo que o corpo funcione. E aí, foi muito legal isso que você explicou, o que essas canetas fazem. E aí você vai emagrecendo, né? Dentro dessa condição, Dentro né? dessa condição, o que a gente entende? Eu vou comer menos, mas será que o que eu estou comendo em 24 horas é o que o meu corpo precisa? E aí você também cria uma dependência, porque você está emagrecendo enquanto você está usando. E aí? Você vai ficar usando a caneta pro resto da vida com todo esse malefício e se parar, volta a engordar. É isso? Exatamente. É porque não é definitivo. Por isso que dizem que a gente precisa dela para o resto da vida, né? E como ela me traz uma constipação, eu uso um laxante. Como ela altera o meu raciocínio e a minha energia, eu preciso de alguma coisa que me dê energia. E uma coisa vai somando a outra, e quando você olha, é um protocolo de medicações, diferente de um protocolo de fitoterápicos, que eu estou dando matéria-prima para você ter alta performance. Não, eu estou dando um remédio que, para ter um resultado, ele bloqueia outro, que vai chegar a conta para você, você não vai viver bem assim, tem que ter uma outra medicação para compensar aquele efeito e vira um Aí ciclo. dá náusea, você toma a medicação para náusea. Exato. Aí dá dor de cabeça, você toma a medicação para Lapso dor de de memória e cabeça. você quer ficar com a memória boa. Boa. Sono de dia, você quer energia de dia. Não dorme à noite e precisa dormir. E entra num ciclo de dependência de várias medicações, achando, e o pior, que a pessoa acha que é normal. Ah, é normal, porque se eu uso essa medicação e ela dá isso, eu preciso dessa outra medicação. Aí da queimação, aí eu uso um remédio para É o queimação. omeprazol, que aí Exato. vai atrapalhar o cérebro aí. e aí vai indo. Aí você fica, teoricamente, magro, com uma dependência enorme de medicações, ainda tendo sério risco de ter outros problemas de fígado, rim, entre outras coisas, e ainda uma conta assim, intestino preso, você vai estar mal-humorado. Sem dormir, você vai estar estressado, né? Gerando, talvez, doenças que você nem teria, mesmo obeso, né? Então, é algo, sim, que as pessoas têm que tomar cuidado. E às vezes falam assim, mas eu vou morrer mesmo, eu prefiro morrer magra.
E muitas das vezes é vamos colocar assim, um prejuízo, um risco que vem rápido. Se a gente entender que para o nosso corpo funcionar bem, a gente precisa de 7 passos. Ó, então vamos lá. Vamos Vamos anotar, anotar. Então vamos vamos lá. anotar. Passo 1, didática. Que eu fiz até Ao segredinho, ao É. segredinho. que eu fiz questão de fazer esse conceito Mota em 7 pilares. Tá lá gratuito, que é o passo a passo para a pessoa ter um termômetro para entender aonde que tá o erro. Por onde começar? É isso Começa daí. por esses O que 7 está acontecendo passos. comigo? Dos 7, eu posso escolher 1 ou 2 para começar, mas eu não posso deixar de checar essas 7 partes. Então vamos lá. Alimentação, né? Parece muito clichê, mas você olhou um alimento, veio de Deus, tem mais chance de acertar do que veio do homem, né? Então, alimento a gente compra na feira, deixa supermercado para material de limpeza. Porque na feira eu tenho um alimento da época, eu tenho pequeno produtor que separa aquele alimento para vender toda semana. É aquela regrinha básica, é descascar mais, desembalar menos, né? Legume, verdura, ovo, carne, é ali da feira, eu já tô ganhando com isso. Não associa praticidade com saúde. Não, eu vou passar ali e pedir uma comida, um fast food. Não é sempre assim. Aliás, não é nunca assim. E outra coisa, a gente só tem tempo para o que é importante para gente. Precisa de planejamento. Um dia para fazer a feira. Da Tem que semana. ter um planejamento da semana. Então, a alimentação enfim, já é um grande pilar. Alimentação. E outra coisa fica assim, mas doutora, eu tenho que tirar o que a gente já sabe que não faz bem. Leite, trigo e açúcar. Leite de vaca e derivados, trigo, tem proteínas ali que são extremamente inflamatórias. Só de arrancar esses 3, você já resolve assim? Isso. Tem que tirar da vida? Não precisa, se for tão difícil. Se exponha menos. De Deixa 4 ser pãozinhos exceção. ao dia, come 2. E aos poucos, muito mais importante do que colocar coisa nova, é retirar aquilo que atrapalha. Não adianta acelerar um carro com freio de mão puxado. Vamos começar a soltar as amarras para dar oportunidade para o corpo funcionar. Porque o que é remédio? Eu estou suprindo uma necessidade que o corpo não está conseguindo fazer, muitas vezes porque eu não estou permitindo. E quando eu faço ajuste em hábitos e o corpo volta a funcionar, eu não preciso mais daquele remédio para inchaço. Eu não preciso mais daquele remédio para dormir quando eu ajusto o horário do treino. E quando eu ajusto pequenos hábitos, o corpo volta e nos recompensa de uma maneira que a gente se reencontra com quem a gente é, porque a gente vive com quem a gente está. Eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou sem memória, mas você não é essa pessoa. Você está porque nesse momento da sua vida alguma coisa está te roubando energia, né? Então vamos lá. Um pilar, alimentação. Segundo, Atividade física. Terceiro, Tem jeito. qualidade de sono. Tem que ter hora Tem para jeito. dormir, tem que ter hora para acordar, tem que ter um quarto escuro, tem que tirar a TV do quarto, tem que perder o hábito de carregar o celular na cabeceira da a gente cama. fez uma aqui só de sono, de tão Olha que importante que é, lindo. Keila. O sono, ele é primordial porque a melatonina produzida no sono que equilibra o cortisol do dia seguinte. E a gente chama isso de ciclo circadiano. Ou seja, as funções que você tem na noite e no dia, elas serão melhor aproveitadas se você dormir bem, né? Quarto, Comida, treino, sono, saúde emocional. Lembrando que não tem como excluir o estresse da nossa vida. É a maneira como a gente lida com ele. nem ansiedade. Sempre teremos boleto, trânsito, mas a gente tem que se posicionar dentro de um planejamento para ver, cabe a mim resolver? Vou dar o meu melhor. Agora, se não cabe a mim, é um fato. E não tô bem, vou procurar ajuda e vou cuidar. Pede ajuda sempre que precisar, recua para avançar, desacelera. A gente não é obrigada a estar em todos os lugares, com todas as pessoas. E ferramentas são muitas que tem aí pra tratar da saúde emocional. A gente tem falado aqui também. Então, assim, Isso. eu não consigo, eu sou assim. Não tem essa conversa, não. Quinto ponto. Hoje em dia, se eu tiver que desagradar alguém, eu desagrado ao outro, não desagrado mais a mim. A gente tem que se cuidar, Isso aí. né? Saúde espiritual, né? A espiritualidade, independente da sua religiosidade, é fundamental. Saúde é mente, corpo e espírito. Espírito é energia que conecta emoções ao físico. Se isso daqui tiver bagunçado, bagunça a emoção e a gente somatiza. Aí começam aquelas dores que a gente
palpitação, respiração curta, sensação de desmaio, dormência, coceiras, mancha roxa. A gente procura o médico, faz check-up e não tem nada. Aí a gente fala, isso é doença emocional. Nada mais é do que uma desordem da nossa energia espiritual, transformando as emoções, somatizando em doença. Então, dentro do que você acredita, mergulha de cabeça. Falamos 5, faltam Isso 2. tudo vai impactar nos 2 últimos. Toda a Ah. nossa parte digestiva, que é onde habita, onde guarda a nossa imunidade, e a nossa capacidade de produzir hormônios eficientes. Legal você falar de hormônio. Então, peraí. Vamos recapitular os 7, até pra gente entender que tem jeito sim de emagrecer sem remédio. Então, Leila Exato. colocou aqui alimentação, atividade física. Vamos ver se eu aprendi tudo. Alimentação, atividade física, sono, saúde mental, saúde espiritual e os 2 para fechar, que é hormônio e O intestinal e o digestivo o que guarda a nossa intestino. imunidade. Olha isso. Então, já vamos para hormônio. Talvez é no hormônio ali que a pessoa tá pecando e caindo no remédio? Acontece muito? Acontece muito, até porque o hormônio é a vítima mais vulnerável dos maus hábitos. E quando eu digo maus hábitos, as pessoas que me procuram, elas juram que elas estão fazendo as melhores escolhas. O pão integral, o produto lactofree, e entre tantas outras Aquela coisas. falsa alimentação O saudável. adoçante no lugar do açúcar. Excesso né? de adoçante. Então ali. ela jura o suco de fruta, o suco de uva integral, né? Que tudo bem, é o suco natural da fruta, mas é de altíssimo índice glicêmico para quem quer emagrecer. Para quem tem fibromialgia, endometriose, infertilidade, SOP. Olha o contexto de situações inflamatórias. Então, a gente não tem o alimento bom e o ruim. É o alimento que tem o nutriente que aquele corpo precisa para funcionar diferente. E se os hormônios estiverem desequilibrados, desregulados, às vezes a pessoa fala, nossa, é aí que eu tô engordando mesmo me alimentando saudável. Exato, porque quando ela acha que aquele suco de uva integral é saudável e ele é cheio de açúcar, ele desequilibra a insulina, deixando esse paciente numa resistência insulínica que vai deixar ele cada vez com o metabolismo mais lento, com mais dificuldade de emagrecer. Olha como o hormônio e alimentação tá ligado. Quais são os principais hormônios assim que podem estar desregulados que interferem no emagrecimento? Vamos falar de uma condição da mulher jovem, idade fértil, que usa contraceptivo hormonal. Seja DIU, seja pílula, seja adesivo, seja injetável. Qualquer remédio de efeito hormonal, ele tem o efeito oposto do hormônio. Porque é hormônio sintético, não é hormônio que é Se seu. o hormônio sexual é a favor da vida, é para fertilidade, o contraceptivo tem efeito contrário. Como essa medicação atua? Colocando os ovários para dormir e ele deixa de produzir estrogênio, progesterona e testosterona, que são os hormônios anabolizantes da mulher, naturais, Olha. biológicos. Então, toda mulher, em qualquer momento da vida, que use um contraceptivo, mesmo que o fim não seja contracepção. Eu não quero menstruar, eu sangro demais, seja qual for a causa, ela já está privada dos hormônios base para o emagrecimento. Olha. Outra condição enorme, quem troca noite por séries na madrugada. Porque ao invés da melatonina, que é o hormônio de controle metabólico, imunológico, a cada 1 hora que você dorme depois das 11 da noite, você perde uma quantidade absurda de hormônios. Você não dorme, no caso. Se você dorme 1 da manhã, você já passou 11, meia-noite, 1, você já perdeu 2 horas de programação de remodelação celular. Então, vamos lá. À noite, o seu corpo reconstrói quem está doente. Renova suas células. Na madrugada, você tem pico de GH. Quanta gente querendo fazer injeçãozinha de GH? Que é um hormônio biológico natural produzido por quem dorme cedo e não come carboidrato até 4 horas antes de dormir. Então, é muito simples. Entendendo o manual de instrução dessa máquina e não atrapalhando, ela te devolve tudo o que você precisa.
O remédio não pode substituir ações. As pessoas estão buscando no remédio o ajuste que ela precisa fazer e ela não está disposta. As pessoas me perguntam se malhar 3 vezes na semana é suficiente. A semana tem 7 dias. A gente quer estar bem todos os dias. A gente quer respirar, se Posso movimentar, comer bem só 3 dias também? Então, e o dia do lixo? Eu não Show. acho inteligente o dia do lixo, porque quando você negocia e erra sabendo, você ajusta depois. Então, o dia do lixo vira regra. É melhor você, numa quarta-feira, sair da sua rotina por alguma situação e tá planejado, Em depois uma você refeição, em um compensa. momento, né? Exato. Então, os hormônios, eles impactam muito na nossa saúde e eles desregulam por hábito. Então, os 7 pilares, o hormônio está por último, não é porque ele é menos importante. É porque nessa ordem eu como bem, eu tenho energia para treinar, eu treino, eu tenho cansaço para dormir, eu dormindo e acordando, eu tenho lucidez para fazer a gestão dos meus problemas. Aí eu entendo que a espiritualidade não é só recorrer quando eu preciso, na dor. E a minha parte digestiva, ela vai, que guarda a minha imunidade, ela vai funcionar muito melhor se ela foi bem cuidada com os pilares anteriores. E o hormônio é uma consequência disso tudo. Olha que legal, como tá tudo integrado. Daí que vem, tem jeito sim, sem remédio. Total, porque o remédio ele é inspirado no seu funcionamento ideal. Então não dá para você barganhar o que você precisa fazer como dever de casa, porque o que você faz, você ganha vida e vitalidade. As pessoas estão passando pela vida sem viver. E eu ouvi uma frase que mudou muito a minha conduta de vida. Eu quero morrer igual uma lâmpada que brilhou intensamente até 1 segundo antes de apagar. Cara, todo mundo vai apagar, mas não tem que ficar rateando até lá. Vamos viver brilhando intensamente, com qualidade, com autonomia, com direito de escolha, um envelhecimento com dignidade, mas nenhum remédio dá isso pra gente. E quando você fala desses 7 pilares, a gente ouve muitas pessoas falando assim: eu já tentei de tudo pra emagrecer. Isso aí que você tá falando, já tentei de tudo, já regulei hormônio, já fiz aquilo. Se tá falando que você tentou de tudo, não tentou de tudo de fato. Tem falhas aí. Tentou de tudo da maneira errada. Exato, porque não existe como não ter resultado seguindo o manual de instrução dessa máquina. Não se atrapalha que o corpo, no seu tempo, qual é o seu tempo? As células se renovam a cada 3 meses. Temos, em média, 4 renovações por ano, que é o ciclo metabólico. E a doença ela não foi construída da noite para o dia. Calma, que nessa reconstrução da saúde, que não vai ter efeito sanfona... O emagrecimento veio como consequência. Exato. Legal. Definitivo. E falando dos tipos de remédio para emagrecer, você deu o exemplo aí desses da caneta. E tem outros, né? Os que eliminam a gordura no xixizinho, no cocôzinho. Quais são os mecanismos? Como eles funcionam que geram os riscos e os perigos? Comenta pra gente os principais. Isso. A canetinha, ela começou com a Victoza, foi para Saxenda e agora a gente está no Ozempic. Foram mudando doses e, na verdade, uma coisa, sempre quando vem um grande lançamento de mercado, quando a gente olha a molécula, são moléculas antigas em doses modificadas. Ou são combinações de moléculas super antigas num único comprimido. Então, por mais que tenha lançamento, ela não é eficaz. Né? E tem as é perigosa, que é o pior, né? Porque as pessoas, por exemplo, hoje um Ozempic você não precisa de receita médica. Olha, que perigo. Então você pode chegar, eu quero, e geralmente é indicado por uma colega da academia, por uma vizinha. Não sabe a dose, né? Não, ficou enjoada demais, aumenta, prendeu o intestino, diminui. Mas quais são os critérios? Por quanto tempo? Qual é o horário? Como que está o marcador inflamatório? Se eu não sei no meu sangue como eu estou, eu não posso fazer, né? E eu falei que mexe no sistema nervoso central. Como que eu compro uma medicação com essa atuação dessa maneira indiscriminada? Tão simples. Quais mais que são comuns? Tem as medicações que elimina gordura pelas fezes, mas não é a sua. É da comida que você acabou de comer.
E pior, ela ainda pode dar incontinência. Se você comeu demais, escorre igual manteiga e ainda te deixa numa situação extremamente constrangedora, que é o Orlistat, o Olha, Xenical. olha. Tem aqueles que você emagrece rápido demais, fica feliz da vida, mas quem quer emagrecer quer perder gordura. Quem emagrece rápido demais desincha, porque usa diurético, E qual né? o perigo de usar diurético para emagrecer? Se é tendo esse. Você naquela água você está perdendo coisas importantes, minerais, sódio, potássio, você vai ter tonteira. Se você não for bem orientada e a dose no parâmetro estético e não metabólico, você pode desmaiar, bater a cabeça no chão e ter um traumatismo craniano Ainda por fica uma flácida tonteira. ainda, né? Exato, né? Então a gente tem que avaliar, não é o peso, é a composição corpórea, que a gente faz através de uma balança chamada bioimpedância. Porque tem a falsa magra, que você olha, tá no peso ideal, mas aquele peso tem muito mais gordura do que músculo. E tem aquele cara que é muito forte, que você acha que ele está acima do peso, ele está acima do peso, porém a parte de músculo compensa de gordura. E ele está muito mais saudável. Você pode pegar duas pessoas de 80 quilos, uma com muito mais músculo e a outra com muito mais gordura, que o padrão de saúde vai ser diferente. Então, balança é uma outra armadilha. Legal. E aqueles inibidores de apetite? Então, a gente tem muitos, que é as pessoas mais ansiosas, fluoxetina, sertralina, venlafaxina. Olha que coisa interessante. Eles são do grupos que inibem a recaptação de serotonina na fenda. Eu vou traduzir. Serotonina é um hormônio da saciedade, da felicidade, que a gente produz nas células saudáveis do nosso intestino. Começa a produção ali e finaliza no cérebro. Por isso que fala que intestino é o segundo cérebro. A gente depende da saúde intestinal para nossa cognição, memória, atenção, emoções, humor, né? Mas se eu uso uma medicação que deixa essa serotonina agindo por mais tempo naquele espaço do cérebro, mas eu não produzo a quantidade necessária de serotonina, aquele remédio não vai ter o efeito que eu precisava. Porque no cérebro precisa de uma quantidade mínima. Se eu já não produzo e uso uma medicação que faz com que aquela quantidade pequena fique atuando por mais tempo, o resultado ainda vai ser insuficiente. Aí fala, 25 tá fraco, vamos aumentar para 50. E aí gera Um dependência. só não funciona, vamos botar um segundo. Então, muito mais importante, ou tão importante quanto a atuação daquela droga, para que ela serve? Remédio para emagrecer. Pode mexer na cabeça, deixando a pessoa mais devagar. Então, ela não perde só o apetite, ela perde o encanto pela vida. Ela perde o entusiasmo. Muitos antidepressivos, a pessoa para de chorar, mas ela não passa a sorrir. Então, a medicação é importante para usos específicos, dose e tempo estabelecido, enquanto eu corro atrás para que o corpo recupere a condição de devolver aquela substância que causou aquele problema. Legal. E quando a gente coloca esses pontos, né, de ir na causa como opção fora do remédio, é mais difícil, porque dá trabalho Isso. e tem que cuidar de todas ou dá pra cuidar assim de algumas e dá pra emagrecer? Isso, essa negociação que eu faço com os meus clientes. São 7 pilares. Nossas células se renovam a cada 3 meses. Escolhe 2 por trimestre. Nesse primeiro Vai trimestre. aprendendo aos poucos, sem radicalismo, né? Exato. Em relação à alimentação, não seja perfeito, mas reconheça o que te faz mal, diminui um pouco a quantidade. Eu vou te apresentar novas opções. Eu tenho uma página no Instagram só de receita funcional. Só de alimentos funcionais, que substitui a farinha de trigo por farinha de chia, linhaça, quinoa, amaranto, grão de bico, coco, né? Substitui o leite de vaca pelo leite de coco, amêndoa, castanha, arroz. Então, tem pessoas que não sabem nem da existência, por isso que não encontram. A partir do momento que elas conhecem, sabe que existe, elas vão procurar. Encontram num preço até mais em conta. E fazer dieta não é caro. Porque quando a gente vai atrás, trabalhoso. é diferente. Porque, na verdade, tudo que é novo, você precisa demandar mais energia até você entrar no ritmo. E aquilo vai ficar visceral, aquilo vai entrar na sua rotina. Você vai sentir falta se fizer diferente. Legal, tá vendo como é bom a gente ter essas orientações? E se você que tá aí já tentou,
é porque não tentou direito, é porque não procurou o profissional certo, né? E o grande alerta é justamente para as pessoas que estão procurando métodos muito rápidos, muitos milagres. A conta pode sim chegar cara. Você tá magro e tá infeliz e tá doente no hospital também não vale a pena. E quais são os maiores riscos que você tem visto aí, Keila, como consequência, e às vezes até rápido, do uso? Acho que você deu vários exemplos aí da maioria. Quais são os grandes riscos que as pessoas têm que sim tomarem cuidado? Verdade. Quando a gente não acha causa, quando a pessoa engorda e ela precisa nutrir não só o seu corpo, mas suas emoções com essas comidas confortáveis, a gente precisa muito mergulhar na causa. Porque, igual uma pessoa que faz muito procedimento estético, ela nunca está satisfeita. Porque o problema não está no físico. Então, eu converso muito e a pergunta que me ajuda, e ajuda eles demais: o que está roubando sua paz hoje? O que rouba sua paz? O que te deixa desconfortável? Qual é a situação hoje na sua vida que fica difícil de encarar? Isso aí é muito mais importante do que o que ela come e quantas vezes na semana ela treina. Olha, Porque quando ela leva um susto e entende que ela está num casamento que não está, que está violento, que ela está com uma relação com o filho de desrespeito, que ela dedicou, não casou, porque ela dedicou a vida a cuidar de uma mãe acamada, que ela tem um amor louco, mas ela tem uma frustração por uma percepção de perda diante dessa escolha. ou seja, tem muito mais coisa por trás do emagrecer, Exato, né? porque como saúde é mente, corpo e espírito, e o corpo é a última camada que somatiza, o corpo é uma consequência da disfunção metabólica, hormonal, bioquímica, nutricional. Então não adianta eu pegar um remédio que trate de fora para dentro. Eu preciso entender a causa de dentro para fora. Essa pessoa ela pode usar os remédios, vai ter um efeito sanfona, ela vai ficar dependente dos remédios, ela pode agravar um quadro emocional, que é o que eu vejo. E ainda causar outras doenças sérias. Síndrome do pânico, depressão, alguns atentam contra a própria vida. A gente precisa entender quem é a pessoa que está nos procurando e qual é a ajuda que está disfarçada numa vontade de emagrecer. Porque cada um de vocês aí que não está muito satisfeito com o peso, procura o propósito de você buscar o emagrecimento. É para ser melhor aceita pelo marido, pelas amigas, para estar com mais like nas mídias sociais. Existe um propósito maior do que apenas o estético. É uma delícia a gente se sentir bem. Colocar uma roupa e tá tudo jóia, isso faz parte da saúde mental, a aceitação. E eu posso te garantir, existe gordinho feliz? Existe. Mas não existe um gordinho saudável. Não cabe obesidade e saúde na mesma pessoa. Então, não é estética, é saúde. É diminuir risco de infarto, derrame e câncer, que são as 3 doenças que mais prevalecem numa pessoa com sobrepeso. Legal você comentar isso, porque às vezes a gente sabe que existe um preconceito, sim, contra as pessoas obesas, né? E às vezes elas mesmo promovem algo assim, eu preciso ser aceita, eu sou assim, e às vezes tá feliz e tá bem, né? Mas como você falou, por trás ele tem outras questões. Então a gente também tem que tomar cuidado com essa normalização. Eu sou assim. Exato. E pronto, como você falou, ninguém nasce obeso, apesar as crianças estão cada vez mais obesas, mas elas não nasceram daquele jeito. Mas as crianças que nascem obesas vêm de mães com maus hábitos. Então, quando você olha, é comportamento, é hábito, né? Hoje em dia, a gente vê crianças com doenças de adultos. Câncer, obesidade, alterações emocionais, porque geneticamente, nem genética, depois a gente vai ter outras oportunidades, que é a epigenética. Hoje em dia, a genética ela é moldável por hábitos. Então, pais que se surpreendem com uma gestação que acabou vindo no meio de bebida, de álcool, de ganho de peso, de sedentarismo, de noite mal dormida, essa característica da saúde desses pais reflete na gestação. E mesmo assim pode mudar, né? Eu sou gordinho porque minha família inteira é gordinha.
Mas Nunca deixa é eu tarde, entender o que Lu. tá por trás Nunca é disso. tarde. Eu tenho pacientes com mais de 10 anos de menopausa que me procuram, porque a reposição hormonal a partir de 10 anos de menopausa, a gente precisa individualizar, não é tão simples assim, embora a gente já sabe que acabou completamente mito sobre hormônios. Não existe mais o medo de hormônio e câncer, nada Uhum. disso. A gente já consegue explicar e esclarecer muito Até porque bem hormônio isso. não é tudo igual, né? Exato. Então, quando a gente diferencia e explica, a gente entende muito bem isso. Mas não entenda que é tarde demais para você. Chegou a sua percepção, a sua hora é sempre agora. E o querer, ele vai muito além, né? Porque a gente vê que quando a pessoa vai pro remédio, ela quer mesmo o remédio, é justamente porque ela não quer a outra opção que envolve esse todo. Então, só o fato de você estar querendo de fato um remédio já tem que tomar um cuidado. Isso. E eu posso te falar que tem muitas medicações de origem biológica que dão efeitos em estudos até superiores aos sintéticos. Olha, Porque se eu entendo que o problema é intestinal e eu devolvo ali a microbiota necessária, o probiótico, a glutamina, seja o que for, quando eu prescrevo uma matéria-prima indicada para aquela disfunção, é uma medicação que vai ter um efeito de origem natural, sem efeito colateral. ou E seja, dá ela pra ter vai ajudinhas. Exato, não precisa não ter nada, mas não precisa depender daquilo que não contribui para a saúde. De novo, quanto mais eu estudava a doença, mais eu me afastava da saúde. Hoje, ao promover saúde, tudo volta para o eixo, tudo volta para o lugar, inclusive o peso. Olha, Keila, muito obrigada, te agradeço aí. Está chegando o nosso tempo aí. Queria que você fizesse, assim, as considerações finais quando se fala nesse duo aí de remédio e emagrecimento. Acho que deu muita clareza, mostrou. Espero que isso tenha contribuído também para incentivar as pessoas, para mostrar que tem como sim, é possível. Talvez não é tão fácil, não tão simples, mas também a gente viu aqui que a medicação não é tão simples assim, não tão fácil. Queria que você fizesse aí as considerações finais. A gente está tendo o grande privilégio de passar pelo século XX para o XXI. É uma transição enorme, com aumento de tecnologia, tem muita informação boa. E, como eu falei, a sua hora é aquela hora que você escolher investir na sua saúde. Nunca é tarde, saúde de alta performance é para todo mundo. Está ao alcance de todos, com certeza. Uau! E aí, de quebra, vem o emagrecimento. O emagrecimento, energia, disposição. Eu acho que o direito de escolha e independência num processo de envelhecimento, isso é um presente, né? Verdade. Muito obrigada mais uma vez. Que esse conteúdo possa te ajudar aí. Se você tá obeso ou se você tem alguém próximo que você gosta, que tem obesidade, que quer de fato resolver isso sem criar uma dependência, sem trazer um efeito colateral sério, aproveita e compartilha esse conteúdo. A gente vai estar sempre aqui no canal falando de saúde com essa perspectiva, não de apagar incêndio, resolver problemas, não falar de doença, como a Keila falou aqui, mas dessa promoção de saúde. Se a gente vai plantando, vai fazendo isso aos pouquinhos, fica muito mais fácil, inclusive emagrecer. Então, espero que tenha ajudado aí. E toda semana tem conteúdo novo aqui no canal, então vou pedir também por ser um canal novo, pode compartilhar, manda aí para pessoas que gostam de se cuidar. E lá no Instagram também a gente está sempre colocando alguns micro conteúdos para estimular aí os seus cuidados, @quero me cuidar. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.